Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura invisível do poder. Vamos desvendar como a percepção de autoridade não é um dom, é uma arma, uma estrutura friamente projetada para controlar a percepção dos outros. É só pensar na última vez que se entrou em uma sala. Quase que instantaneamente se sente quem está no comando, né? Antes mesmo de uma única palavra ser dita. Essa sensação não é mágica, é um cálculo. Mas de onde ela vem? Essa aura de autoridade, essa presença, não é um dom de nascença. É um design, uma construção calculada, resultado de uma engenharia social precisa que pode ser aprendida e, o mais importante, pode ser aplicada. Para dominar essa engenharia, primeiro precisa entender como hackear o cérebro humano, explorando as falhas que já vêm programadas no sistema operacional da nossa percepção. A chave está no trabalho do Nobel Daniel Kahneman. Ele mostrou que o nosso cérebro é, na verdade, refém de um viés, a heurística da ancoragem. Basicamente, a primeira informação que a gente recebe se torna uma âncora, a referência a partir da qual todas as outras percepções vão ser julgadas. Olha só como isso se traduz em poder. Entrar num lugar pedindo permissão, de forma hesitante, isso ancora o seu valor lá embaixo. Agora, entrar com domínio, ocupando espaço com confiança, isso ancora seu status no topo. A escolha dessa âncora define o jogo todo desde o primeiro segundo. E é aqui que a engenharia vira uma arma de verdade. Uma vez que essa âncora é lançada, o efeito de primazia entra em ação e cimenta tudo. O cérebro das outras pessoas vai lutar para defender a primeira impressão que teve, ignorando até evidências que digam o contrário. Ou seja, a primeira impressão não só importa, ela controla a realidade daquela interação. Então, vamos ao que interessa. Como instalar essa âncora de alto status? A primeira ferramenta do nosso arsenal é o domínio do espaço físico. O erro mais comum é a contração, se encolher, cruzar os braços, é um instinto de presa. O hack estratégico é o oposto, a expansão deliberada, um princípio conhecido na psicologia como dominância territorial. É a linguagem corporal do predador, não da presa. A execução aqui é crucial. Ao entrar no ambiente, o movimento é em direção ao centro, não às margens. Os gestos são lentos, controlados. Numa mesa de reunião, por exemplo, posicionar um objeto pessoal um pouco além do seu espaço justo expande sutilmente o território. Isso envia um sinal direto ao sistema límbico dos outros, a parte mais primitiva do cérebro. E a mensagem é clara: aqui está o líder. Com o território dominado, a âncora precisa ser reforçada. E a próxima ferramenta é sônica. A voz. Existe um código vocal para o poder, sabia? A frequência da submissão é aquela que termina com um tom subindo, como se fosse uma pergunta pedindo validação. Já a frequência do comando faz o oposto, termina com um tom descendo. É uma afirmação, não uma pergunta. Projeta certeza. Isso é pura bioacústica do poder. Terminar a frase num tom mais baixo projeta certeza absoluta. Mas a ferramenta mais potente aqui é o silêncio, a famosa pausa desconfortável. Usar essa pausa de forma deliberada aumenta o que o psicólogo Aldous Huxley chama de carga cognitiva no cérebro do outro. A pessoa se sente pressionada a preencher o vazio e, com isso, acaba revelando suas intenções. A comunicação deixa de ser reativa, deixa de ser um pedido e passa a ser uma declaração de como a realidade funciona. E agora, a âncora final, a mais primal e talvez a mais poderosa de todas, o olhar. Nessa dança do poder, a regra é simples. O primeiro a desviar o olhar, perde. É um sinal universal de rendição não verbal. O hack da autoridade aqui é simples, mas brutal. Sustentar o olhar por 1 segundo a mais do que o confortável. Apenas 1 segundo. Esse segundo extra quebra o script social e reinicia a hierarquia, colocando quem sustenta o olhar em uma posição de vantagem. Essa tática explora outra falha cerebral, o efeito de halo. E para amplificar isso, estrategistas usam o chamado triângulo do poder. O olhar se move calmamente entre os olhos e a boca da outra pessoa. Esse padrão sutil estabelece uma dinâmica de análise, não de conversa. O cérebro do outro generaliza essa confiança visual e, de forma automática, atribui outras qualidades de alto status: inteligência, competência, poder. Dominar o espaço, a voz e o olhar não tem a ver com arrogância. Tem a ver com controle. É sobre escrever a própria narrativa antes que outra pessoa escreva por você. O ponto crucial é este: a psicologia social é implacável. A forma como alguém se projeta nos primeiríssimos segundos define em grande parte como será tratado. É a única janela de oportunidade para ditar os termos do jogo.
A autoridade não é um direito, é uma tecnologia. Uma que começa a ser construída nos primeiros segundos de qualquer interação. A questão final não é se essa engenharia funciona, mas de que lado dela cada um vai estar. Será o arquiteto ou a peça no tabuleiro de outra pessoa? Essa escolha define tudo.